E aí, meus caros, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui sobre como desenvolver uma vida de estudo, né? Eu separei aqui 4 pilares que eu acho fundamentais para que a gente consiga manter o hábito dos estudos, beleza? De forma efetiva e transformar assim quem somos, transformar assim um pouco da nossa realidade. Então, vem comigo porque hoje o vídeo tá cheio de conteúdo. Seja muito bem-vindo. Se você é novo aqui, meu nome é João Dias. Deixe sua inscrição, deixe seu like. Eu tenho uma ótima notícia para todos, mas deixa pro final do vídeo. Bora lá. Bom, como eu separei aqui, né? Vocês podem ver que é como uma espécie de mapa mental. Deste lado, eu coloquei coisas que são menos imediatas, coisas que a gente precisa desenvolver em nós, que vão dar a base necessária para a gente ir para a prática, que são esses outros 2 pontos aqui. Então, se você tem pressa, esses já são os 4 pilares, beleza? Propósito, constância, método e aplicação. Agora eu vou falar sobre cada um deles, começando sobre o principal propósito. Propósito, meus caros, é intencionalidade em nossas ações. Não viver de forma aleatória em um mundo que não é aleatório. Ou seja, quando a gente começa a ter uma certa clareza do porquê a gente faz o que a gente para de viver de maneira aleatória e esperar que o melhor aconteça. Bom, a gente precisa, obviamente, fugir disso. Como que a gente foge? Bom, com um propósito, tendo uma clareza do porquê você está fazendo o que está fazendo. Isso, muitos pensadores, muitos intelectuais aí da literatura chamam de ideal. Ideal nada mais, nada menos é do que uma busca ativa pela realização do nosso potencial. Veja só, você precisa saber por que você estuda. A gente quer desenvolver uma vida de estudos, né? Uma vida de estudos não é você estudar para passar numa prova, não é você estudar para ser o melhor aluno na faculdade, não. É você estudar além da faculdade, coisas que não tem muito a ver com a faculdade, beleza? Coisas que te dão uma formação mais geral, te ajudam a ser uma pessoa melhor, viver com propósito, desenvolver virtudes, saber como agir da melhor forma possível. É isso que a gente busca ao desenvolver uma vida de estudos. É um estudo paralelo ao da faculdade. Então você precisa saber o porquê. Porque sem um propósito forte, o estudo vira algo vazio, vira algo que vai morrendo cada vez mais, vira algo triste e cansativo. Tem o Nietzsche, ele fala que quem tem um porquê supera quase qualquer como. Veja, estudar é meio chato, exige de nós alguns sacrifícios, algumas abdicações, exige de nós um esforço, e para que a gente supere isso, a gente precisa então voltar a esse porquê. Quando eu olho para o porquê eu estou fazendo isso, eu tenho força para continuar. Deu para entender? Por isso que eu acho que a clareza de propósito, de certa forma, é o principal dos pilares, porque é ele que vai sustentar tudo que vier depois, beleza? Então, Aristóteles até dizia o seguinte, ó, não há vento favorável para quem não sabe o que vai. O propósito é o que vai conectar a nossa rotina com os ideais da nossa vida. Eu tenho uma certa missão aqui no mundo, né? Uma vocação. Ninguém vem para esse mundo do nada. Então, eu acho que a gente tem que, muitas vezes, olhar para o nosso interior, ver o que somos bons, o que pontos de destaque em nós e potencializar essas coisas, beleza? Então aqui vai até um exemplo para vocês, né? Estudo para crescer intelectualmente, me tornar uma pessoa melhor e cumprir meu papel no mundo com mais sabedoria. Esse poderia ser um propósito de alguém ao começar uma vida de estudos, deu para entender? Ao começar a ler um livro, ao começar a buscar por mais conhecimento. Por que esse exemplo aqui tá bom? Porque ele não tem uma data de validade. É algo que quanto mais você realiza, mais você vai querer realizar e mais você vai precisar realizar. Não vai chegar um momento em que você vai ser o cara mais inteligente do universo e já vai saber tudo, ou então um momento em que você vai ser a melhor pessoa do universo. Não, você vai sempre precisar aperfeiçoar cada um desses atributos aqui. A clareza de propósito é extremamente importante e ela não vai se sustentar, claro, sem a constância, meus caros. Constância. Por isso que é o nosso segundo pilar. A constância. Constância nos estudos, regularidade. Não se chega a lugar nenhum se a gente não se mantém regular. Se a gente o tempo inteiro muda de ação, se a gente o tempo inteiro muda de direção, cara, eu vou ficar perdido no fim das contas e tonto, né? Então, portanto, a constância é importante. Eu até tenho algumas lives aqui no meu canal sobre isso, sobre a constância, sobre a motivação, sobre o ideal, várias coisas, distrações que eu vou falar daqui a pouco. Então, se você tiver interesse, passe aqui nos links da descrição, ou então não perca que toda sexta-feira a gente faz alguma live. Muito cuidado porque todas as distrações elas vão te atrasar. O que a constância faz?
A constância põe um pouco de ordem na nossa vida. Eu voltar todos os dias para uma mesma tarefa é eu começar a ordenar os meus eu começar a ordenar as minhas ações. Se eu repito algo diariamente, isso significa que eu estou criando o hábito. E é exatamente isso que a gente precisa, criar o hábito do estudo, entendeu? Fazer com que o estudo se torne algo cada vez menos penoso para nós, porque é com ele que a gente consegue adquirir o conhecimento necessário para ser uma pessoa melhor. Veja, o Voltaire, ele fala um pouco sobre isso, né? O conhecimento é o que liberta o homem, e sendo livre, ele pode buscar uma condição melhor de vida. Então a gente precisa estudar e a gente precisa fazer do estudo um hábito. Tem um autor que eu gosto muito que ele fala sobre a conspiração do tempo, né? Que a gente deve levar isso em consideração. Manter a disciplina e manter a constância é o que vai fazer com que o passar dos anos me fortaleça. Recentemente eu falei em uma das minhas lives exatamente isso aqui, ó. O estudo de verdade não depende de motivação. Quanto antes a gente entender isso aqui, ó, estudar 30 minutos por dia, todos os dias, é melhor que estudar 5 horas uma vez por semana. Quanto antes a gente entender isso, melhor. Por quê? Assim como estudar 30 minutos por dia é melhor, ler um livro por mês durante 5 anos é melhor do que ler 10 livros e nunca mais ler nada. Beleza? Então, não subestime os pequenos passos, cara. Não subestime os pequenos hábitos, porque eles, quando se acumula o tempo, se tornam muito fortes. Antes que eu me esqueça, pessoal, recentemente a gente conseguiu aí chegar a 3.000 horas de exibição, e isso me permitiu criar uma comunidade de membros aqui no canal. Se você tiver interesse, vai estar o link aqui na descrição. Pessoas que são membros, elas vão ter acesso a vídeos exclusivos. Que vídeos são esses? Os vídeos que eu falo como aplicar cada uma dessas coisas no dia a dia. Então eu pego algum livro que eu já li, alguns dos livros que eu sempre falo por aqui, e vou destrinchando o máximo desse livro, né? Trazendo para a prática, para que assim cada um desses conhecimentos nos façam dar um passo mais na jornada da sabedoria. Bom, se você tiver interesse, mais uma vez, tá aqui o link na descrição. Espero te ver lá. É um valor bem simbólico, então R$3, se eu não me engano, mas você já vai estar ajudando bastante aqui o canal. Continuando. Bom, agora passando para o nosso lado mais prático. A gente tem que falar sobre método. O que seria isso? Estrutura de estudo e avaliação do progresso. O que é essa estrutura do estudo? É basicamente a ordem como a gente lê. A gente precisa ter uma ordem, uma estrutura, um guia dos assuntos que a gente vai abordar. Como assim? Bom, eu tenho aqui livros de filosofia, eu tenho livros de literatura, de arquitetura, livros de teologia, só que eles têm graus diferentes de complexidade. Por exemplo, antes de eu ler Santo Agostinho, é bom que eu entenda mais ou menos o pensamento de Aristóteles. Mas antes de Aristóteles, tem o Platão, né? Platão foi até professor de Aristóteles. Então, é bom que eu tenha essa certa noção da ordem das coisas, para que eu possa entender cada vez mais e melhor cada um dos conhecimentos que eu vou abordar, né? Então, além de eu simplesmente decorar, esse guia, essa estrutura do meu estudo, me permite compreender de forma mais aprofundada cada tema. Ou seja, tudo isso potencializa ainda mais, fortalece ainda mais o meu conhecimento e o meu estudo. Importante então que eu tenha essa estrutura, esse guia, método e organização, tá? O que é isso? Estudar sem método é como remar em círculos. Então, você precisa criar para você um certo sistema. Além da ordem de leitura, ter mais ou menos aí uma rotina organizada. Quais são os seus horários de estudo? Quais são os seus horários de outras atividades? Começar a ordenar a sua vida. A virtude da ordem falta em muitos de nós. Eu vou confessar, né? Eu não sou o maior dos exemplos em ordem, mas eu tento me esforçar um pouco. Ter um sistema, ter as metas que a gente já falou, ter os horários definidos, que seria a sua rotina, ter formas de revisar o que você aprendeu, né? Quais dias você vai revisar quais conteúdos e, claro, uma certa clareza do quais temas você está estudando agora. Então eu falei aqui diferentes temas. Não é bom eu ler todos eles ao mesmo tempo, tá? Eu vou começar a confundir tudo. Respeite o tempo das coisas. É basicamente isso que seria o método. É basicamente isso que seria a estrutura. Bons métodos de leitura, memorização, reflexão te fazem aprender melhor com menos esforço. Eu não sou o máximo defensor de
técnicazinha de estudo, porque eu acho que não existe fórmula, mas a gente pode buscar o que se adapta melhor à nossa vida, à nossa rotina, e assim aprender melhor com menos esforço. E por fim, mas não menos importante, a aplicação. Eu gosto muito do São Tomás de Aquino, e ele fala que tudo que você ouvir e tudo que você lê, coloque em prática para você compreender. Sem a aplicação, o estudo ele não vai se fixar em você, meus caros. Você vai esquecer tudo que você lê, tudo que você estudar. Portanto, é importante que a gente busque um ponto de aplicação para cada uma das coisas que a gente estuda. E não precisa ser necessariamente estudos técnicos. Por exemplo, sei lá, quando eu leio aqui O Homem Medíocre, do José Henreiros, ou quando eu leio As Ideias Têm Consequências. Cara, não são livros necessariamente técnicos e práticos, mas eles geram um impacto em mim. E esse impacto reflete nas minhas ações, na forma como eu ajo e interajo no meu dia a dia. Então, eu preciso buscar sempre esse ponto, olha só o que eu coloquei aqui, integrar os conhecimentos e os autores. E claro, trazer o máximo que você puder para o seu dia a dia. Tem um autor que é o Victor Pinheiro, ele fala virtudes no cotidiano. Cara, é interessante porque virtude geralmente é visto como algo mais teórico, mas ele traz essas virtudes para o cotidiano. É isso que a gente tem que tentar fazer com qualquer tipo de conhecimento. Isso vai permitir com que você faça uma análise crítica do seu aprendizado. Então você começa a fazer essa análise crítica e percebe como que isso que eu aprendi pode ser usado em situações do meu dia a dia. Olha só, olha o exemplo que eu coloquei aqui. Após ler sobre virtudes, e eu falo isso porque eu li sobre virtudes recentemente, né, como eu estava falando para vocês, pensar como posso ser mais paciente hoje no meu trabalho ou em casa, ou com o meu relacionamento, ou com algum amigo, enfim, como que eu posso ser mais paciente hoje? Cara, pense nisso, olha só, eu coloquei aqui o Sertilange e o São Vitor, né, porque eles dois defendem muito que o estudo deve levar para uma mudança no nosso ser, na forma como a gente age, uma mudança de hábito, uma mudança de pensamento. E eu acredito firmemente nisso. Entenda essa frase aqui, ó. Não basta acumular informação. Eu falei sobre o fetiche lá do conhecimento em um dos meus vídeos, mas é preciso digerir e transformar essa informação em sabedoria. Por isso que a gente vai fazer aí depois a jornada da sabedoria. Bom, resumindo, o que eu falei aqui, né? Eu trouxe para vocês 4 pilares hoje. Propósito, que é basicamente a clareza do porquê você faz as coisas que você faz, não viver de maneira aleatória e aceitar os sacrifícios necessários para o estudo, por exemplo, né? Então, estudar por um ideal, não apenas por obrigação. O outro pilar é o pilar da constância, regularidade, se manter fixo nas coisas que você se propõe a fazer, construir o hábito diário de crescer. O estudo deve ser um hábito, não algo com uma data de validade, beleza? Estrutura, são os seus guias, a ordem. Use estratégias que otimizam o seu aprendizado, hoje e sempre, ok? E por último, aplicação, que é a parte prática. É o momento que você traz esses conhecimentos que estão aqui para o seu dia a dia e assim se transforma. Transformar o conhecimento em vida vivida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Esses são os 4 pilares aqui que eu acho fundamentais e que eu obviamente aplico na minha vida e tento manter aqui nos meus momentos de estudo. Se você é novo por aqui, deixe sua inscrição. Antes que eu me esqueça, pessoal, recentemente a gente conseguiu aí chegar a 3.000 horas de exibição e isso me permitiu criar uma comunidade de membros aqui no canal. Se você tiver interesse, vai estar o link aqui na descrição. Pessoas que são membros, elas vão ter acesso a vídeos exclusivos. Que vídeos são esses? Os vídeos que eu falo como aplicar cada uma dessas coisas no dia a dia. Então eu pego algum livro que eu já li, alguns dos livros que eu sempre falo por aqui, e vou destrinchando o máximo desse livro, né? Trazendo para a prática, para que assim cada um desses conhecimentos nos façam dar um passo mais na jornada da sabedoria. Bom, se você tiver interesse, mais uma vez, tá aqui o link na descrição. Espero te ver lá. É um valor bem simbólico, então R$3, se eu não me engano, mas você já vai estar ajudando bastante aqui o canal.